Boa tarde, estamos no ar com os donos da bola, já na tela da Band, também pela internet, no band.com.br/RS. Você convidado a participar com a gente, como de costume, pelo WhatsApp, 992-24-12-20, manda o teu vídeo, a gente vai rodando ao longo do programa a tua participação. E também já está convidado a participar do nosso Instagram, na enquete do Donos da Bola RS. Mas antes, deixa eu apresentar essa bancada. O bem-humorado Daniel Oliveira. O que aconteceu? Está bem-humorado hoje, Daniel? A gente é convivência com o Ribeiro Neto, né? O outro lado da moeda, né? O Ribeiro hoje de manhã veio inspiradíssimo, é uma grande figura. É uma mala, mas é uma mala do bem. Ribeiro Neto que sempre tem a razão, né, Ribeiro? Teu destaque. Bom, para mim o time do Grêmio está definido para o confronto contra o Independiente. Embora ontem eu acho que o Renato errou e consertou depois. Matheus Dávila. Tem jogo hoje no estádio Beira-Rio, jogo importante para o Inter, é o terceiro contra o quarto colocado e fim da pré-temporada agora de fato, né, Felipe? Patrick é o titular pelo lado esquerdo com o Camilo no banco de reservas. Você tem uma informação também que é dar agora ou deixa para depois? Tenho, quando quiser. O Internacional está encaminhando uma contratação. Falta... Não fala o nome para manter a audiência. Apenas... Daqui a pouco então. Falta apenas a direção confirmar. Uma contratação, então. Daqui a pouco o Matheus Dávila vai dizer esse nome. Não troca o canal, não desliga. Vamos para esse lado, né? Vamos para esse lado. Vamos com o resultado da enquete também. Ontem a gente perguntava, você acha que o Grêmio vai vencer o primeiro jogo no Campeonato Gaúcho? Donos da Bola RS, lá no Stories, você votou, você participou e o resultado da enquete foi esse. Coloca na tela aí pra gente ver. 63% dos nossos telespectadores... Quem é esse cara bonito? Ribeiro Neto, colega meu. Acreditavam na vitória do Grêmio, que veio de fato 2-1 sobre o Brasil de Pelotas. A maioria estava certa, né, Ribeiro? Tá tranquilo, tá tudo certo. Mas não foi bem assim. Aliás, falando nisso, vamos rodar um destaquezinho do Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, na sua entrevista coletiva, quando foi questionado sobre Cícero. Renato define Cícero. Claro que ele melhorou no momento que ele veio para trás de volante, porque é a posição dele. Ele não gosta de jogar, ele está quebrando um galho para a gente ali. Isso dá uma pauta, viu? Cícero ou quebra-galho? Não é. O Cícero é hoje, assim, eu vou aumentar um pouquinho, né? Porque senão não tem graça, né? Mas o Cícero hoje, ele é uma teimosia do Renato. O Renato citou que no Fluminense o Cícero já foi usado como atacante. Mas lá ele não era centroavante. Mas aqui, ó, eu respeito a convicção. É uma aposta da convicção do Renato. Eu tenho que respeitar isso aí. Só que, por enquanto... Tá mais para teimosia. O Cícero hoje precisa ser titular do Grêmio. Eu discuto só a função que o Renato coloca ele, escala. Mas ele precisa ser titular. A gente vai debater daqui a pouco essa situação, mas antes tem a enquete de hoje. Já está lá no nosso Stories, Donos da Bola, no Instagram, Donos da Bola RS. Com um personagem que você não conhece em casa, mas hoje a gente vai mostrar esse cidadão. Marcos Passos, ele está sempre aqui, ó, atrás da câmera, aqui no estúdio, e hoje a enquete é com ele. Roda aí, Marcão. Você acredita que o Internacional ganhará hoje à noite? Sim ou não? Muito obrigado. Grande, Marcão! Grande Marcos Passos. Você não conhece, ele está atrás da câmera, mas a gente conhece, está sempre... Porque roda de novo, tia. Roda de novo. Para o telespectador da Bandeirantes é o seguinte, preste atenção no muito obrigado. Preste atenção no muito obrigado. E detalhe, o Ribeiro Neto ferra com ele todos os dias, porque o Ribeiro está assim, ó. Já fez? Vem para mim a imagem aqui, ó. O Ribeiro está sentado. Ribeiro, é a tua vez de falar. Aí ele se levanta. E aí o coitado do câmera tem que ficar ali, ó, manobrando. E quem sofre é o Marcão. Vai, Marcos Passos, tu é o nosso herói. Você acredita que o Internacional ganhará hoje à noite? Sim ou não? Muito obrigado. Muito obrigado. Tá certo. Vamos com a matéria do Grêmio, então. O Grêmio venceu o Brasil de Pelotas, 2-1, saiu atrás do placar, vitória de virada. E o Matheus Dávila conta como foi. Vencer é sempre o objetivo, mas tem jogos que isso passa a ser uma obrigação. Foi assim que o Grêmio entrou em campo contra o Brasil de Pelotas na Arena, tendo os primeiros 3 pontos da temporada como a única possibilidade da noite. Por isso, foco total. E já no início da partida, a primeira oportunidade. Após o lançamento de Léo Moura, Everton desperdiçou ao não conseguir o domínio. O Chavante cedia poucos espaços e o tricolor abriu a artilharia para disparos de fora da área. Primeiro com Luan, depois com Jailson.
A primeira finalização ao gol de Marcelo Pitol aconteceu apenas aos 35 minutos, com o Maicon. Explorando o contra-ataque, o Brasil de Pelotas mostrou a força de quem queria ser líder do gauchão. Alisson Farias cruzou para Totti, obrigando Marcelo Groy a fazer uma grande defesa. Mas após a cobrança do escanteio, Totti conseguiu encontrar Robério, que apenas desviou para o gol. Silêncio na arena, 1-0 Chavante. O nosso primeiro tempo foi muito ruim. Nós aceitamos muito o jogo do Brasil. E além de não ter jogado bem o primeiro tempo, ter aceitado o jogo, nós tomamos um gol. O intervalo foi para muitas conversas e também para trocas do técnico Renato. Conversamos, trocamos algumas ideias no intervalo do jogo, fiz algumas mudanças. A equipe voltou com outro pensamento. Jael e Alisson entraram no time e a resposta foi quase imediata. Aos 7 minutos do segundo tempo, Alisson também apostou no chute de longe. Pitol falhou, 1-1. A virada estava amadurecendo. Jael recebeu de Luan e desviou do goleiro, mas o impedimento havia sido marcado. Poucos minutos depois, o alívio. Maicon lançou Everton, que acreditou até o fim. Conseguiu o cruzamento e Luan tocou para o fundo das redes. Festa nas arquibancadas, virada gremista. O Brasil tentou reagir, com Gustavo Bastos finalizando. A bola passou perto da trave defendida por Marcelo Groy. Controlando o jogo, o Grêmio não conseguiu mais criar muitas oportunidades. Everton tentou ampliar, mas não acertou o alvo. Primeira vitória da temporada aconteceu. Alívio para o técnico Renato Portaluppi. Agora, na contagem regressiva da classificação prometida pelo técnico, faltam 3 vitórias em 5 jogos. O mais importante é a gente ficar focado. É uma palavra que eu costumo falar sempre para eles: foco e concentração, com atitude. A gente teve as atitudes no segundo tempo. Aí o Grêmio voltou, cresceu na partida e virou uma partida difícil. A partir de agora, o foco passa a ser o primeiro jogo da Recopa. A primeira taça da temporada em disputa. A tendência é no 4º, 5º, 6º jogo melhorar. Aí você vai dizer, mas o Grêmio toda hora tem uma decisão aqui no Campeonato Gaúcho e temos uma decisão semana que vem. Infelizmente, o Grêmio foi campeão da Libertadores, o Grêmio foi para o Mundial. Ao invés de você receber prêmios, receber méritos, você ainda é prejudicado no ano seguinte, porque o campeonato começa, o campeonato não espera uma equipe, e aí depois tem que correr atrás do prejuízo. É exatamente isso que está acontecendo. A gente já vai debater então a situação do Grêmio no campeonato, as modificações do Renato para o segundo tempo, tudo isso e muito mais. Mas antes eu tenho um recado para ti que está em casa, fica esperto, modele a sua carreira e aprimore os seus conhecimentos com a pós-graduação da Uniriter. Você encontra uma metodologia modular, totalmente inovadora e que se encaixa perfeitamente nas suas necessidades profissionais. E pode escolher entre diversos cursos, com qualidade reconhecida e infraestrutura completa, como os cursos de Data Science e Big Data e MBA em Gestão de Pessoas. E olha só, ainda tem uma condição mais do que especial. A Uniriter vai dar até 60% de desconto na primeira mensalidade. Ficou interessado, né? Quer saber mais? Já quer fazer a sua inscrição? Então acesse uniriter.edu.br/pós ou então telefone 0800 642 4000. Pós-graduação Uniriter, modele a sua carreira. Torcedor do Grêmio pode respirar aliviado agora, Daniel? Vai começar. O Campeonato Gaúcho é sempre igual em alguns aspectos, né? Esse é um deles. Tu vê o perigo, e por isso que eu dizia, calma, mas o Grêmio agora é o lanterna, mas o Grêmio não sei o quê, porque corre o risco. Não corre risco com coisa nenhuma, vai se classificar. Vai se classificar. Eu não sei se vai se classificar. E vou dizer, que isso, Rodrigo? Qual é o time que vai jogar contra o Veranópolis? Me responde, qual é o time que vai jogar contra o Veranópolis? Tem uma situação só. Tem uma situação só que pode ser diferente. É difícil responder, né? É difícil responder. Eu vou perguntar de novo. Possivelmente o reserva. O reserva. O jogo é onde? Na arena ou fora de casa? Fora. Fora de casa. Então, se o Grêmio perde, volta tudo de novo. Então, assim,
Eu acho que o Grêmio não vai... o que eu realmente concordo com o Daniel é sobre rebaixamento. Isso não existe. Agora, classificar, meu amigo... O Groi disse ontem, o Matheus Dávila, que se não tivesse ganho do Brasil de Pelotas, aí sim. Isso, daí era briga para ficar na divisão de elite. Só que o time reserva contra o Veranópolis é um time que vai ter Michael Suel, anunciado hoje. Não sei se vai jogar, porque está pronto para jogar? Ele estava jogando, ele fez pré-temporada. Ele fez um jogo, né? Isso, ele tem uma diferença muscular na coxa, de uma coxa para outra. E ele está trabalhando nesse sentido. Vai ser um milagre. Mas existe a expectativa de que esteja em campo. Milagre. Daqui a pouco o Jael, que você defende, estará em campo. Não, o Jael tem que estar. Hoje ele é reserva, então ele estará contra o Veranópolis. Se ele virar titular semana que vem, aí joga o Cícero. Será que alguém da transição vai jogar ou foram defenestrados da arena? Eu acredito que sim. Ontem. No momento que tu tira o treinador, tu demite o técnico do time de transição, é porque tu tá pensando lá na frente em voltar a jogar com o time de transição. Aliás, uma informação. Ontem o César Bueno foi demitido, o Thiago Gomes, que é o técnico do Pelotas, foi auxiliar do Falcão no esporte, está sendo contratado. E a informação é a seguinte, houve uma imposição da direção do Grêmio, na época capitaneada pelo vice-futebol Dorico Roman, de que esse profissional, o César Bueno, fizesse parte da comissão técnica do time profissional. E o Renato disse, não, esse cara não. Nada contra o César Bueno. Ele seria da comissão técnica, definir assim, mas sim, seria funcionário do Grêmio. Né? Funcionário do Grêmio, presente na comissão principal. E o Renato barrou esse nome, só queria o auxiliar dele. Mas aí eu entro em outra discussão, Felipe. O Renato não gosta de profissionais do clube, porque o Grêmio tinha já um profissional, que era o James, e o James saiu do Grêmio porque o Renato foi cortando os seus espaços. Ele gosta de trabalhar com o homem da sua confiança. E aí é o Alexandre Mendes. Chama atenção isso. O Grêmio gostaria de ter um auxiliar na comissão fixa. O Renato que não quer. Eu acho que o problema não era o nome do César Bueno. É a definição do Renato. Só os meus trabalham na minha comissão. Eu vou repetir o que eu falei. O Grêmio trocou o técnico do time de transição porque vai voltar a jogar com o time de transição no campeonato. Não, acho que não. Se eu não me engano, o regulamento já não vai permitir o time completo de transição. Porque existia um limite, né? Ontem no time e banco só tinha um, que era o Lima, no banco de reserva. Exato. O resto foi tudo, defenestrado. O Alisson, eu acho que o presidente... Não, mas o Alisson não veio para Mas veio para ter ritmo. Mas tem que desenhar pro cara, né? Não fica bravo, Ribeiro. Não deu uma bipolaridade. Não estraga o humor do Danielzinho, que ele está sorrindo sozinho hoje. Não seja bipolar. Eu acho que o presidente Romildo Bolzan é assim, presidente. Tá tudo bem, eu acho que ele tem que dar espaço pro Renato, mandar. Não tem problema, o Renato tá com crédito, campeão da... Tá tudo bem. Só que eu acho, presidente, que como o senhor está assumindo a pasta do futebol concomitantemente, eu acho que o senhor deveria, no mínimo, pensar em algumas vírgulas, para não ficar completamente refém das decisões do Renato. Porque a gente não sabe o dia da manhã. Então, olha... Tá bom. Vamos com o WhatsApp, já tem o primeiro recado, 992-24-12-20, uma pergunta. Roda aí. Boa tarde, amigos donos da bola. Aqui é o Guilherme de Pelotas, gremista. Concordo com o Ribeiro quando ele disse que Alisson seria a melhor contratação do Grêmio nesse ano. E pelo que ele mostrou no jogo agora que passou, contra o Brasil, ele foi muito bem. Mas não seria o ideal ele entrar pela esquerda no lugar de Everton, assim que acabar a Recopa, e Ramiro pela direita seria o time ideal do Grêmio? Um abraço. Um abraço, Guilherme. Eu acho que eles dois vão acabar disputando a posição, tá? Assim, porque é o ano do Everton. É o ano do Everton. Só que o Grêmio trouxe um cara, que eu já disse aqui, como você falou, que eu aposto muito para essa temporada. Então, é uma briga entre eles. Vai ser casca. O Alisson foi um dos personagens do jogo ontem. Vai ser biscoito. Porque o Renato colocou ele no intervalo. Fez essa troca, né? Alisson... entrou no lugar do Jailson. Isso. Claro, e aí o Cícero voltou a ser volante, o Alisson aberto no lado direito, Léo Moura voltou para lateral. Não, eu achei curioso, eu quero falar sobre a entrevista coletiva do Renato. Achei curioso isso, porque questionado sobre Renato, o que mudou no segundo tempo para o Grêmio virar o jogo? O próprio Renato, técnico do time, disse atitude.
Não foi só atitude, ele quis tocar, se modificou. Ele quis passar o mérito aos jogadores. O Renato não fala sobre... Eu prefiro o cara que faça isso do que faça o contrário. Mas eu gosto do técnico falando de substituições. Mas o Renato foi questionado sobre o Cícero e está respondendo sobre a função do Cícero. O problema não é o Cícero que deu certo, não. Deu errado lá na frente. Você pode achar que o Cícero não fez um grande primeiro tempo. E aí eu te pergunto, quem fez um grande primeiro tempo? O Cícero está naquele time que, infelizmente, o primeiro tempo foi muito ruim. Claro que ele melhorou no momento que ele veio para trás de volante, porque é a posição dele. Ele não gosta de jogar, ele está quebrando um galho para a gente ali. É um jogador que tem algumas qualidades, ele já jogou algumas vezes comigo no Fluminense, na Libertadores ali. A gente sabe que não é a posição dele, ele está nos ajudando ali. Mas o Cícero é mais um jogador que tem muito a acrescentar. Eu lembro daquela Libertadores que o Renato era o técnico do Fluminense, mas o Cícero não era o centroavante daquele time. Não era o Washington. O Cícero jogava atrás do Washington. Isso. E no Grêmio o Cícero está sendo centroavante, ele não consegue fazer aquele papel. Eu acho que se tu vai apostar na figura do falso 9, coloca o Luan. Exato. Esse é o jogador que tem que ficar ali. Daí tu recua um pouco mais o Cícero e permite até o Cícero de repente jogar como deu certo com a figura do Washington, embora a característica... Estamos de volta com mais donos da bola, eu prometi, a gente vai falar de Inter, então vamos ao Internacional. Além da vitória que será importante para se aproximar do líder Caxias, o Inter precisa corrigir alguns problemas apresentados pelo time nos últimos jogos. A correção passa pela defesa e também pelo ataque. O jogo desta noite contra o São José vai marcar o final do rodízio entre titulares e reservas do Inter. A pré-temporada foi mais curta, foi necessário o rodízio de times, né? Alternar jogos. Será um confronto direto na parte de cima da tabela. E como joga no Beira-Rio, o Inter precisa fazer valer o chamado fator local. Um jogo em casa, fundamental para que possamos jogar bem, fazer um bom jogo e merecer a vitória. É claro que as estatísticas estão aí para serem quebradas, mas dentro de casa, o Inter não vence o São José desde 2008. A última vitória aconteceu ainda no antigo Beira-Rio, com 2 gols do polivalente, zagueiro e lateral Marcão. A vitória agora é uma necessidade, quase uma obrigação para o Inter. Por isso, também será preciso ter cuidados defensivos. O time titular sofreu 3 gols nesta temporada, todos na parte final de cada tempo. Contra o Caxias, no final da primeira etapa. E também no final da segunda. Contra o Boa Vista pela Copa do Brasil, sofreu gol de empate quase no final da partida. É um detalhe que a gente está pecando, a gente tem que estar mais atento no final de cada tempo. Início e final de partida são determinantes, às vezes, para um resultado final de jogo. O excesso de chances perdidas também preocupa o goleiro colorado. O Inter cria e não consegue traduzir as oportunidades em gols. A gente não pode perder oportunidades, porque às vezes não vamos criar muitas oportunidades. Tem jogo que vamos criar 2, 3 e a gente tem que fazer. E tem jogo que a gente está criando 7, 8 oportunidades de gol e não estão conseguindo traduzir em gols, né? É o que o torcedor espera, que o time do Inter seja mais efetivo esta noite, para se aproximar ainda mais do líder Caxias. A promessa no Internacional de que acabou a pré-temporada. Agora é sequência para o time titular, não tem mais rodízio, titulares, reservas, titulares, não. Agora é o time titular, ou seja, quem entrar em campo hoje na concepção do técnico Odair Hellmann é que está 100%. Mas ainda acho que não é o time titular. Porque não vai estrear o Wellington Silva, né? Não, o Odair vai ter que mexer em 2, 3 peças no time. Mas aí tu tá dentro dos teus conceitos, né? Tem que ver como é que o Odair Hellmann tá pensando. O goleiro do Wellington Silva deve ser titular. Eu não posso dar a opinião do Odair, né? Senão o Odair daria a opinião dele. Mas dentro do eu acho que tu não entendeu. Desculpe. Dentro do conceito do Odair, ainda acredito em mais 2 modificações. Então... Primeiro, Leandro Damião fora. Roger na titularidade. Acho que não. Pelo conceito do Odair, eu acredito que sim. Joga melhor fora da área o Roger. Isso eu levo um pouco mais em consideração. E a presença do Wellington. Do Wellington Silva. E claro, eu tenho os meus... Agora explicando para o Danielzinho. E para você, telespectador, caso você também não tenha entendido. O Odair tem um jeito de pensar e nós temos, além de dar a nossa opinião, tentar ler o que o treinador está fazendo.
Entendeu, Daniel? Não, eu posso então, ler o que ele está fazendo, mas lendo o que ele está fazendo, porque se for para só o que eu quero, eu já trocaria em todos os setores do time. Eu botaria o Dourado de zagueiro, entendeu? Enfim, outras coisas. Eu acho que o Odair vai manter, não vai ter surpresa nenhuma. Ele vai dar sequência aí para esse time aí com o Dourado, Patrick, Edenilson, do Alessandro, Damião. Mas daí o Patrick na linha de 3 do meio campo. É isso aí. Pois é, mas daí já é uma novidade. E acho que está errado. Porque o Patrick apareceu só no time reserva. Mas está errado. Então, mas esse aí é eu pensando. Eu estou tentando ler o que o Odair vai fazer. Mas agora está muito mais perto da definição do time do que antes, né? O meio campo acho que agora acerta. Com o Edenilson pela direita e com o Patrick jogando pela esquerda. Aliás, eu vi algumas críticas logo no começo da temporada. Sinceramente, eu me surpreendi. Eu gostei do que eu vi do Patrick até agora. Também. Foi o melhor que chegou. Jogador que realmente está chamando a atenção. Só não dá para cobrar velocidade. Não. Ele não é esse jogador. Ele não é o cara que vai puxar contra-ataque no Inter. Ele vai cadenciar, vai dar passe. Aquilo ali. Isso aí. Legal, cara. Tem informação, né? Mas eu ainda discordo dessa... E isso é a concepção do Odair, de colocar um meia aberto pela esquerda para liberar o Potker, que ele possa se aproximar do Damião. Eu acho que nem o Odair sabe que tem jogador chegando por lance, outro por sorteio no Internacional, cara. Mas que jogador que tá chegando no Inter? Tu falou que o Inter tá contratando. Eu não, Matheus Dávila falou quem é o jogador que o Inter está contratando, Matheus. Eu vou dar uma chance pro Ribeiro. Qual é a posição do novo reforço do Inter? Só Ribeiro? pode ser volante, né? É isso aí. Não é muito difícil. Como é que tu adivinhou? Né? Mas eu não tenho Internacional, tem o Odair, eu quero ser o último apaixonado por volante, teve aqui na Rádio Bandeirantes ontem, tá? E era o Celso Rotti. Mas eu vou defender, então, não o Odair, mas a concepção de contratar volante. Só que eu espero que seja um volante construtor. O Inter precisa desse jogador. Mas é o Patrick que tem que ser esse aí. O D'Alessandro tem que só ser tem o Patrick. Aí. Não tem o D'Alessandro. Aí tu perde o Patrick, tu tem que mudar totalmente a tua forma de jogar porque tu não tem alternativa. Tá, mas vamos lá, quem é o jogador? Bom, o Inter está acertando. Atenção, hein? Quem é o jogador? O empréstimo. Atenção. Fala que é o não cria expectativa que tu vai te decepcionar. O Inter está acertando a contratação do Eliezer, que jogou no Caxias e estava no Goiás na temporada passada. O Eliezer já foi um nome bastante debatido por nós em janeiro, porque o Inter havia avançado na tratativa, só que colocou de lado porque esperava fechar com o Richelli. Como o caso Richelli durou todo esse tempo e o Inter não conseguiu efetivar o negócio, o Eliezer está acertado. O Eliezer ganha R$40 mil mensais. E por que isso é importante? O Inter manifestou publicamente que não tinha condições financeiras de fazer uma contratação. Como o Eliezer tem um salário baixo, o Inter consegue efetivar o negócio. A direção do Goiás já liberou o atleta, que inclusive brigou com o treinador há cerca de um mês. O Eliezer está aguardando apenas o ok do Inter. O nome foi aprovado na reunião da última segunda-feira e agora é uma questão de tempo para o anúncio oficial. Eu não sei como o Eliezer está no Goiás, essa informação até não conhecia, mas no Caxias eu gostei do Campeonato Gaúcho que ele fez, formando dupla de volantes com o Patrick, inclusive, né? Eliezer e Patrick era a dupla de volantes do Caxias, do Vink, que estava ontem com a gente aqui no Caxias do ano passado. Eu acho que está certo. O Ribeiro fala, mas de novo o volante... Uma coisa é quantidade e a outra coisa é qualidade. E o Internacional busca jogadores com maior versatilidade. Até para ajudar um pouco também o D'Alessandro, não sobrecarregar o D'Alessandro. Tu pega os jogos do Internacional com o D'Alessandro, tu vê o mapa de calor que o Ribeiro não gosta. Cara, o D'Alessandro se move de lateral a lateral. É verdade. Se pegar o mapa de calor do Dourado em Pelotas, tu vai te apavorar. Esse jogador corre por todo o campo. Não, eu acho que não. Acho que ele ficou posicionado. O Dourado tava marcando o goleiro, cara. Tu não viu isso? Eu vou buscar esse mapa de calor, então. O Inter precisa de um volante construtor. E o Eliezer no Caxias foi exatamente isso. No Goiás, ele não foi exatamente aquilo que se esperava dele, mas ainda assim viveu alguns bons momentos. Eu não sei se o Eliezer seria o nome certo, mas que ele tem a característica que hoje o Inter precisa, isso ele tem. No Caxias ele mostrou. Tem pergunta no nosso WhatsApp agora sobre o Internacional, 992-24-12-20. Boa tarde. Eu queria pedir para vocês não concordam que hoje o Internacional está no mesmo nível, ou pelo menos quase ao mesmo nível do Grêmio? Sendo que o que nós perdemos, acredito eu, hoje seria um pouco na zaga. Porém, temos 2 centroavantes. E quando esse time engrenar, acredito que ele vai ser um time pelo menos do mesmo porte que o Grêmio. O que vocês acham? Obrigado, Claimar de Bento Gonçalves. Grande abraço, Claimar. Toda
região de Bento Gonçalves, morei 1 ano aí, adorei a cidade, mas eu não concordo. Eu também não. Está num patamar bem diferente, numa situação diferente de temporada, inclusive. O único setor que talvez o Inter leve uma vantagem é no ataque, porque hoje tem de fato 2 centroavantes, algo que no futebol brasileiro é bastante complicado de se ter. Mas em estágios diferentes, né? O Grêmio, tu sabe como é que joga. Exato. Né? E busca reforços já para um time que tem uma maneira de jogar. O Internacional está buscando isso com os reforços que estão chegando. Exatamente. Então acho que isso dá uma diferença bem grande em relação ao estágio do Grêmio com o Internacional. Perfeito. Ribeiro? Ele perguntou para vocês? Não, mas tu faz parte do vocês. Quer dizer que se não diz o teu nome, tu não responde. Tu faz parte do vocês também. Mas é muito mau caráter. Não, eu sou muito mais inteligente do que tu pensa. Eu me alinho ao comentário de vocês. Assina embaixo. Tá bom, deixa assim. Olha só, o Grêmio oficializou, na verdade, a contratação do Michael Suel no seu site e publicou um vídeo da chegada do jogador aqui em Porto Alegre, no CT Luiz Carvalho, cumprimentando os jogadores, Bressan. Interessante ele encontrando com o Cícero, os dois estavam há bem pouco tempo lá no São Paulo, né? Tu vê, né? São colegas lá no São Paulo. Entrando no vestiário. Chegando ali, ainda um pouco tímido, parece o Ribeiro Neto quando chega na redação do Esporte. Sim, assim, claro. Mas ele já conheceu o Michael também, né? O Alisson. É o Alisson. Jogaram em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, eram rivais, mas amigos. Claro. Ô, o Douglas, rapaz! Tá grandinho, hein? Tá engordinho, Douglas. Ele ouviu, ele olhou pro lado e ele ouviu. Dá a volta aí. Viu ali o nome do Michael Suel já, no reservado? Olha o Já Will tem o Smith espaço aí, ó. dele ali, ó. Will Smith. O Zezinho ali. Tá bom. Léo Moura. Mais um que o Renato tenta recuperar. Exato. Cortez. Eles não chegaram a jogar juntos com o São Paulo. Não. Isso era do outro tempo. Parabéns. Aí, ó, o encontro com o Cícero. Eles sim, jogaram juntos há pouco tempo. Se o jogador tiver condição, será titular do Grêmio. Bola de cristal do Daniel. Não. Ó o Renato. Bola de cristal, se ele tiver condição. Silêncio agora. Mas tira logo o brinco, sobrou. A cornetinha, mas tira logo o brinco, diz o Renato pro Michael Suel. Viu só, Daniel? Ainda bem que tu não usa brinco aqui no programa. Não. Até na época de roqueiro eu também não cheguei a usar, né? Saudade daqueles tempos. Cabelos compridos, camisetas de banda, bons tempos. Aqui tinha pique, energia e disposição. Eu não recuperei os cabelos, né? Mas eu recuperei a energia com o ativo. Tá chegando o carnaval, pá, é só alegria. O Felipe falou, pô, o Daniel tá alegre. Eu tô dando risada à toa porque eu tô tomando o meu ativo e tô muito mais feliz, não, Luciano? E o tempo da gente é agora. Você tem que viver o hoje. Então caia na folia e realize todas as suas fantasias com um estimulante que vai te deixar na ativa sempre. O ativo, ele é o mais vendido do Brasil porque ele age por vários dias no seu organismo e o mais importante que ele é indicado para homens de todas as idades porque não altera a pressão sanguínea. Então vá ligando na nossa central e fique por dentro das nossas dicas. O Carnaval da Folia Ativo 0800 601 0700. Olha só, primeiro pagamento só para daqui 45 dias. Maravilha. Não mexe no bolso agora. E tem também os combos especiais com muito desconto. E quem ligar nos próximos 10 minutos, compra o ativo e recebe um presente super especial na compra e garante entrega grátis e sigilosa para todo o estado, inclusive você que está aí no litoral. Liga 0800 601 0700. Não tem nas farmácias, é direto do laboratório para você. 0800 601 0700, Daniel. Tá esperando o quê? Tá aí o telefone na tela, rápido, 10 minutos, 0800 601 0700. Esse aqui, o carnaval é completo, ô Felipe Duarte. Escuriba! Rapidão, então eu vou pro intervalo porque eu vou ligar. Já voltamos com mais Donos da Bola. Para fechar os Donos da Bola de hoje, na marca do pênalti. E hoje é ele, o grande personagem do programa, né? Ribeiro Neto. Pergunta, olha só, do Henrique da Silveira, de São Lourenço do Sul. Te pergunta quem fará mais sucesso nesta temporada, Jael no Grêmio ou Roger no Internacional?
Olha, pergunta difícil para reservas, né? Mas eu acho que o Roger do Inter. Tá bom, respondidaço. Vem agora aí o Band Mulher com a Regina Lima.